Olá, eu sou a professora Luana Oliveira. Continuaremos dando a sequência no projeto de documentação pedagógica, hoje com o penúltimo vídeo da série falando sobre portfólio. Esse vídeo será permeado através da normativa 02 da SME de 6 de fevereiro de 2019, que é a normativa atual que rege os espaços públicos de educação infantil. Então, a primeira pergunta a ser feita é: o que é o portfólio? O portfólio, ele é um instrumento de registro dentro das instituições de educação e ele é responsável por registrar o percurso dos bebês e crianças dentro dessas unidades, ressaltando sempre a diversidade que nós temos dentro da sala de aula, as diferentes características, individualidade e reflexões que ali existem. É importante entender que esse instrumento ele faz parte dessa longa sequência de documentação pedagógica que farão parte da avaliação individual da criança. Qual que é o objetivo de se fazer um portfólio, além da questão de avaliar? O portfólio, ele, como nós já falamos, é um instrumento de reflexão. Mas vejam bem, ele não é um instrumento de reflexão apenas para a criança, mas ele também é um instrumento importantíssimo para a autorreflexão do docente, né? Então, ele precisa olhar para o portfólio e entender as suas práticas, entender aquilo que deu certo, aquilo que não deu certo, o que pode ser alterado, né? E pensar em possibilidades de como isso pode ser feito. O portfólio também é importantíssimo como um feedback para as famílias e responsáveis, uma vez que muitas vezes não se tem contato com aquilo que é feito dentro da instituição no dia a dia, né? Então, os pais não acompanham o que é feito diariamente. Então, esse documento vem para mostrar de fato quais foram os percursos realizados por essa criança e como se deu as vivências, as interações, né, e as reflexões feitas dentro desses espaços. Então, nós vamos começar a entrar nos tipos de portfólio, né? Dentro das instituições, existem diversos tipos de portfólio, né, que vão se adequando de acordo com as necessidades que se tem dentro dessas instituições. Porém, principalmente pensando nessa normativa 02 da SME, que ela vem para falar sobre esses três principais tipos de registro, né? Então, o primeiro é o individual da criança. É o portfólio que é construído com a criança e vai ali para casa no final do semestre ou no final do ano, para que as famílias observem, folheiem, vejam tudo que foi construído durante aquele período, né? Então, geralmente nas escolas públicas, esse instrumento é feito no caderno, né? Pode ser um caderno de desenho, ou algumas instituições preferem fazer como se fosse um projeto, uma pastinha onde você vai colocando as atividades, né? E envia para as famílias, né? Mas é interessante ter a ideia de que o portfólio individual ele é construído totalmente com a criança, né? O professor ele precisa parar com essa ideia de xerocar uma atividade e a criança vai e pinta, né? E preenche os espaços vazios, né? Então, a educação ela evolui constantemente. Então, a gente precisa começar a, de fato, problematizar essas práticas, né? Tão presentes ainda dentro das unidades de educação infantil. O professor ele precisa se atentar a colocar os objetivos, né, daquela atividade, para que o familiar, o responsável, ao ler, consiga compreender o que está sendo feito. Então, é interessante que se coloque o título da atividade, por que, né, que você está fazendo. Então, entre um objetivo, você coloque a construção da criança, seja uma pintura, um desenho, uma colagem, mas que você também adicione uma foto da criança fazendo, né? Então, entendam que se eu coloco todas essas informações na folha daquela atividade, eu consigo enriquecer esse documento ao ponto de que qualquer pessoa, ao pegar esse registro, consiga entender exatamente qual foi a proposta do educador,
né? Qual foi o resultado final, que foi aquilo que a criança conseguiu construir dentro do objetivo que o docente tinha, né? E consiga entender como foi o processo para a criança, porque ele está vendo uma foto, né? Além disso, é interessantíssimo que o docente registre nesse portfólio uma fala da criança, né? Para que fique registrado, então, qual foi a contribuição que essa criança teve, né? E se a criança ainda não fala, se nós estamos falando de um bebê, né, que o docente registre uma observação sua, então, de como foi para a criança estar fazendo, né? Então, se a criança ficou muito entusiasmada, se a criança demonstrou, né, que numa atividade ali com gelo, se ela teve um pouco de receio ao pegar. Então, percebam a infinidade de construções e a infinidade de etapas que podem ser adicionadas para enriquecer essa documentação. O segundo tipo, então, de portfólio é o do grupo, né? E geralmente esse portfólio é construído pelo docente. Quando você pega ali a sua pasta, geralmente construída nas pastas catálogos, né, em forma de blocão, então você coloca ali as imagens, as fotos, as produções, as intencionalidades daqueles projetos, daquelas atividades que foram desenvolvidas com o grupo. E é interessante esse portfólio ser feito pelo docente e que ele guarde isso, né, para os anos seguintes. Por quê? Não com a intenção de seguir todo ano com as mesmas atividades, né? Quando o docente tem aquela velha prática do portfólio amarelado guardado dentro do armário e ele utiliza, né, todo ano a mesma coisa. Não, essa não é a ideia da construção de um portfólio de grupo para um docente, né? A gente precisa ter isso bem claro na nossa mente. Aí, o foco aqui principal, né, é que o docente observe as suas práticas, que ele entenda que há 20 anos atrás, né, há 15, 10, 5 anos atrás, quando ele começou a fazer os seus portfólios, ele fazia de uma forma e conforme ele foi evoluindo, estudando e pesquisando, hoje em dia ele faz de uma outra maneira, né? Então é um instrumento de reflexão e autoavaliação do docente, não com o intuito de reproduzir velhos hábitos e velhas práticas, mas sim com a intencionalidade de modificá-las. Então, para finalizar os tipos de portfólio, nós temos o portfólio da instituição, onde são registrados os principais projetos realizados, né? Seja o projeto geral, né, do ano ou aqueles de desdobramento, que são os que vão acontecendo de acordo com a curiosidade das crianças, as suas dúvidas e inquietações, e cria esse portfólio da instituição. Lembrando que essa documentação ela é registrada no PPP da instituição. Então, olha a importância, né, de se construir uma documentação viva, porque ele vai ter um desdobramento e vai parar lá no PPP da escola, que é o projeto político-pedagógico. Não tem como falar sobre documentação pedagógica sem entender quais são os principais desafios nesse percurso. Pensando então nessas limitações e dificuldades, nós temos que entender que ainda existem docentes que se mantêm nessas práticas tradicionais, engessadas, onde não se exalta a liberdade de expressão e criatividade das crianças, né? Então, nós já falamos sobre a prática de xerox, né? De você apresentar atividades impressas para a criança colorir, mas dentro dessas atividades tem outro ponto que é interessante a gente levantar, né? Que é a concepção de que a criança, ao pintar, também não tem liberdade, né? Porque o professor fala onde já se viu um cabelo azul, um cabelo verde, uma pele amarela ou vermelha ou laranja, né? E a criança ela precisa ali pintar de acordo com o que o docente está falando, sem poder se expressar. Então, existe sim essa visão, e aí é claro de identificar isso dentro da instituição, quando você entra e tem um mural onde todos os desenhos estão pintados, né, coloridos ali da mesma forma, né? O cabelo marrom, a pele bege claro, a blusa azul, a calça verde, aí você entende que ali não houve uma liberdade, que ali não houve uma exaltação da individualidade
né, e das características de cada criança. Nós precisamos entender o portfólio também como um instrumento de desenvolvimento da criança. E quando eu falo esse desenvolvimento, é em todos os sentidos, né? Então aqui eu coloquei para vocês, por exemplo, uma imagem, né, de início de um ano, quando a professora pergunta quais são os instrumentos preferidos da criança, e ali nós temos garatujas, né? Nós temos esse registro da criança descoordenado, né? Sem sentido aparente, mas que depois de um processo ali de um ano, de um semestre, nós vemos a evolução, quando a criança já começa a desenhar algumas formas, né? Algumas formas aparentemente circulares, né? Então você já percebe um desenvolvimento em questão de traço, né? Em questão de desenho, de registro. Então olha a importância. E isso acontece com as letras, com os números, com os desenhos da figura humana ou de objetos. Você percebe que antes era feito de um jeito, depois de todo um processo, de toda uma etapa feita dentro da instituição, nós chegamos a esse objetivo. Então, dentro desse sentido, de tudo isso que nós vimos durante esse vídeo, é importante entender, então, que esses registros, eles são importantíssimos dentro desses espaços de educação infantil. Seja o registro fotográfico, em forma de vídeo, os desenhos das crianças, né, as suas produções, as suas pinturas, as suas colagens, os murais, os painéis, falas das crianças. Então, olha a imensidão de registros que podem ser feitos. E a gente compreende que a criança vê o que o adulto não vê. Pequeno para a criança é o gigante, é o imenso, né? E é importante que a gente comece a se atentar de fato, né, à visão das crianças. O meu muito obrigada a todos. Até mais.